São Pedro Claver, jesuíta. Você já ouviu falar de um homem que dedicou 40 anos da sua vida a servir os escravos negros no México? Hoje, você vai conhecer a incrível história de São Pedro Claver, o missionário jesuíta que se tornou o anjo da guarda dos pobres escravos africanos. Neste vídeo, vamos explorar sua jornada de fé e sacrifício, desde sua formação na Companhia de Jesus até seu incansável trabalho em Cartagena, onde ele não apenas levou o Evangelho a milhares de almas, mas também ofereceu dignidade aos mais oprimidos. Prepare-se para uma narrativa impactante de amor, caridade e perseverança. No dia 9 de setembro, a Igreja celebra São Pedro Claver, que entrou para a glória em 1654. No dia 21 de setembro de 1851, o Papa Pio IX fez ao orbe católico a seguinte declaração: Creemos que Pedro Claver, o apóstolo dos negros, o servo dos escravos pretos, é santo do céu e junto ao Pai, intercessor de todos, particularmente daqueles por quem mais se interessou, dos mais pobres entre os pobres escravos negros. Este santo, originário de Verdú, na Espanha, onde nasceu em 1581, de pais nobres e de virtudes excepcionais, revelou bem cedo um talento extraordinário. Fez os estudos no Colégio dos Jesuítas em Barcelona e entrou na Companhia de Jesus em 1602. Concluído o noviciado, estudou filosofia em um colégio na ilha de Maiorca, onde encontrou um excelente mestre de vida espiritual na pessoa do santo irmão Afonso Rodrigues, que mais tarde, em 1825, foi beatificado por Leão XII. Em 1610, Pedro Claver foi enviado pelos superiores como missionário a Cartagena, cidade e porto do México. Essa determinação foi providencial, pois Pedro Claver tornou-se o anjo da guarda dos pobres escravos negros, oriundos da África e vendidos no México. Terminados os estudos teológicos, Pedro Claver foi ordenado sacerdote e imediatamente começou sua espinhosa missão de missionário dos escravos. Seu semblante rejuvenescido irradiava alegria quando chegava a notícia da chegada de um navio carregado de negros. E em que estado eles chegavam? Algemados como criminosos, famintos, esfarrapados e em péssimas condições higiênicas. Quando um navio atracava no porto, o humilde jesuíta levava a bordo tudo o que a caridade cristã lhe havia dado para os pobres infelizes, frutas, pão, tabaco, vinho, entre outros. Se não entendiam a sua língua, seu olhar traduzia eloquentemente seus sentimentos, os sentimentos humanos, cristãos, paternais. A caridade de Pedro Claver falava-lhes uma língua que nunca tinham ouvido de ninguém, e assim ele conseguia abrandar o ódio e a ferocidade que reinavam nos corações daquelas infelizes criaturas. Para todos, ele era pai e mãe, principalmente para os doentes, que chegavam em condições simplesmente indescritíveis. Do navio, os escravos eram levados a barracas imundas, insuficientes e mais apropriadas para abrigar animais do que pessoas. Lá, permaneciam sem tratamento, amontoados, famintos, seminus, numa promiscuidade de idade e sexo, expostos aos olhares curiosos e desrespeitosos da população até o dia da venda na praça pública. Pedro Claver visitava-os diariamente, levando-lhes roupas, remédios, mantimentos e tudo mais que almas caridosas lhe haviam oferecido para os pobres negros. Por meio dessa caridade, ele abriu de par em par as portas dos corações dos deserdados da humanidade, e assim foi possível ensinar-lhes os princípios da doutrina cristã. Em uma das paredes do rancho onde se encontravam os escravos, Pedro pendurou um quadro que representava Jesus morrendo na cruz, e um sacerdote que, apanhando em um cálice o sangue que corria das sagradas chagas, com esse mesmo sangue batizava um negro ajoelhado ao seu lado. O quadro também apresentava alguns negros cujos semblantes traduziam alegria e satisfação por terem recebido o batismo, enquanto outros, que não quiseram ser batizados, eram retratados com feições sombrias e rodeados de espíritos malignos. Diante desse quadro, o incansável missionário ensinava os negros a fazer o sinal da cruz, a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria e outras orações. Nessas reuniões, explicava-lhes as verdades da religião, a existência, bondade, misericórdia e justiça de Deus, o amor de Jesus Cristo, sua sagrada paixão e morte, preparando-os para a recepção do batismo, que ele administrava com a maior solenidade possível. Só Deus sabe quanta paciência, quantos sacrifícios e quanto heroísmo foram necessários da parte de Pedro Claver para cristianizar aqueles homens selvagens, brutos, destituídos, em grande parte, de sentimentos nobres. A esse trabalho, Claver dedicou-se durante 40 anos.
Estima-se que ele tenha batizado cerca de 350.000 escravos. Os escravos, por sua vez, tinham por ele um amor e veneração filial. Comoventes eram as cenas que se davam quando os pobres negros, vendidos para outros lugares, se despediam do amado pai e protetor. A quantidade de doentes era sempre muito elevada, devido às condições climáticas do local. Cartagena era muito insalubre, e os filhos da África sofriam muito com isso. A doença que mais os vitimava era a lepra. Aos acometidos por esse terrível mal, Pedro Claver dedicava um carinho especial. No início, sua natureza sentia uma repugnância quase invencível por essa doença e suas vítimas. Para vencer esse nojo, o santo missionário recorreu à penitência mais severa. Castigou o próprio corpo, flagelando-se com duras vergastadas e obrigou-se a si mesmo a beijar as asquerosas chagas dos doentes. Visitando os enfermos, às vezes debaixo de chuvas torrenciais, respondia àqueles que o aconselhavam a ter mais cuidado: o pescador não deve ter medo da água. A Quaresma era o tempo de grandes penitências para o nosso santo. Para proporcionar aos escravos a oportunidade de fazerem a comunhão pascal, Pedro Claver não media sacrifícios. Havia semanas em que passava diariamente 15 horas no confessionário e, não raras vezes, acontecia de, exausto de fadiga, ser levado para a sua cela. As semanas posteriores à Páscoa eram destinadas à pregação de missões e à visita aos doentes, muitos dos quais recuperavam a saúde de maneira maravilhosa. A casa do missionário estava sempre aberta para seus queridos filhos. Quando voltavam cansados dos trabalhos, o santo missionário os recebia sempre com muita amabilidade. Conhecia todos, para todos tinha uma palavra de animação e conforto. Apresentavam-lhe suas dificuldades, queixas e dúvidas, e não havia quem voltasse para a cabana sem ter recebido do missionário uma prova de afeto paternal, ainda que fosse apenas um conselho, um aviso, um rosário ou um santinho. O dia cheio de fadigas era seguido por uma noite de penitências. Quando todos se retiravam para suas casas, Pedro Claver se entregava a exercícios de rigorosa penitência, oferecendo-se à divina justiça como vítima de expiação pelos pecados dos seus filhos prediletos. A oração era sua ocupação constante, e ele passava noites inteiras em oração, aos pés do altar do Santíssimo Sacramento. Muitas vezes, foi visto em êxtase, com o corpo envolto em uma luz claríssima. Pedro Claver usava constantemente cilício, dormia no chão, tendo por travesseiro um toco de madeira. Ao servo de Deus não faltaram cruzes e sofrimentos. Seu companheiro de viagens, um irmão, era um homem intratável, que, além de possuir um gênio difícil, nutria uma forte antipatia por Pedro Claver e não fazia segredo disso. Se Pedro Claver queria sair, o irmão se fazia de rogado e só depois de muito insistir punha-se à disposição. Se se tratava de um negócio urgentíssimo, o irmão inventava 1000 modos e razões para procrastiná-lo. Se o missionário queria rezar, o companheiro enchia a casa de remoques, e quando ele voltava para casa, era uma ladainha de repreensões, vitupérios e indiretas ofensivas. Tudo isso o santo homem suportava com paciência angélica, agradecendo a Deus no íntimo do coração, por lhe dar assim a oportunidade de fazer penitência pelos pecados. Grande era a luta com os capatazes, homens desalmados que, supondo ter no missionário um inimigo, muitas vezes o insultavam e o ameaçavam de morte. Pedro Claver, longe de se irritar, respondia-lhes com mansidão, conseguindo assim acesso livre junto aos miseráveis escravos. Durante a peste que assolou Cartagena em 1650, Pedro Claver foi o primeiro a se oferecer para tratar dos doentes e estava sempre nos lugares de maior perigo. Prostrado pela terrível doença, não morreu, mas ficou completamente paralisado, de modo que lhe foi impossível celebrar a Santa Missa. Sem poder realizar outras tarefas, ele dava do leito a absolvição a muitos que o procuravam para confessar-se. 4 longos anos durou esse estado de provação, agravado ainda pela negligência dos enfermeiros. Pedro Claver sofreu com a maior conformidade até o dia da festa da Natividade de Nossa Senhora, no ano de 1654, quando as portas da eterna glória lhe foram abertas. Reflexões. Eis a figura de um grande missionário, como a Igreja Católica tem poucos em seu número. O exemplo de São Pedro Claver deve nos animar a também cultivar em nós o zelo pelas almas e o desejo de fazer algo pela conversão daqueles que ainda estão nas trevas do pecado e na noite do paganismo. Como São Pedro Claver, tenhamos um coração caridoso e paciente,
pronto a suportar as dificuldades da vida missionária, seja ela em terras distantes ou em nosso próprio lar, onde muitas vezes também nos deparamos com as cruzes e os desafios de transmitir a fé. São Pedro Claver, rogai por nós. Oração. Ó Deus, que dotaste São Pedro Claver com um grande amor e dedicação ao serviço dos escravos oprimidos, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de trabalhar sempre em favor dos que sofrem, e sermos defensores da dignidade humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.